graça e a paz do nosso Deus repouse sobre o seu coração. Já compreendemos até aqui que a carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, é considerada uma das exposições mais profundas e sistemáticas do Evangelho do Senhor no Novo Testamento. No capítulo 2, Paulo continua o seu argumento sobre a justiça de Deus e a condição universal do pecado iniciado no capítulo anterior. Enquanto em Romanos 1, ele aborda a ira de Deus contra a impiedade dos gentios, em Romanos 2, ele direciona sua mensagem aos judeus legalistas e aos moralistas religiosos, mostrando que ninguém está isento do juízo divino. Por fim, nesse mesmo capítulo, Paulo vai convocar todos os cristãos a desfrutarem de uma vida cristã prática. Romanos 2 prepara o caminho para a grande revelação que veremos no capítulo 3, a partir do versículo 23, quando ele testifica: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Esse capítulo nos lembra que a nossa única esperança está na misericórdia de Deus e não em nossa própria justiça. E eu quero convidá-los a extrair desse texto algumas lições importantes para a nossa construção teológica. Lembrando que nós estamos traçando um caminho, que nós estamos construindo um edifício, e cada dia, cada encontro, cada aula é um tijolinho que nós vamos colocando dentro desta construção, estabelecendo a nossa base dentro das Escrituras Sagradas. Então, tome aí em mãos a sua Bíblia, um bloco para anotações, e vamos juntos trilhar este caminho, como também construir o nosso saber. E eu quero extrair algumas lições importantes que nós aprendemos no capítulo 2 de Romanos. Primeiro, o apóstolo Paulo vai apresentar o problema dos moralistas. Esta perícope vai do verso 1 ao verso 16, mas nós veremos apenas os 6 primeiros versículos. Paulo, inicialmente, ele condena aqueles que julgam os outros, mas praticam os mesmos pecados. Ele nos diz: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquele que julga. Visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus é contra os que praticam tais coisas, é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensam que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus. Por quando se revelará o seu justo julgamento, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Aqui, o apóstolo Paulo está claramente se dirigindo aos que se consideravam moralmente superiores por condenarem o pecado alheio, enquanto praticavam as mesmas coisas. Ele adverte que julgar os outros sem
examinar a si mesmo é hipocrisia, e isso torna o acusado tão culpado quanto aqueles que ele mesmo critica. Nós extraímos dessa perícope três verdades centrais. E a primeira verdade é a condenação do juízo hipócrita. Nos três primeiros versículos, ele defende que quem julga os outros, mas comete pecados semelhantes, não escapará do juízo de Deus, a condenação do juízo hipócrita. Na sequência, ele apresenta a bondade de Deus como convite ao arrependimento no verso 4, dizendo que a paciência e misericórdia divinas não são sinais de aprovação, mas um chamado à conversão. E por fim, ele também argumenta sobre o acúmulo da ira para os obstinados, versos 5 e verso 6. Nesse momento, Paulo é incisivo. Quem insiste na teimosia e no pecado está armazenando ira para o dia do juízo, quando Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Nós encontramos nessa primeira parte do capítulo 2 a trave do olho dos moralistas. E eu quero adotar aqui um termo da psicanálise chamado projeção, estabelecido por Freud. Acompanhe conosco na transição a seguir. Projeção, segundo Freud, refere-se a um mecanismo de defesa no qual uma pessoa atribui a outros pensamentos, sentimentos ou impulsos que são inaceitáveis ou indesejados em si mesmos. Ou seja, elas projetam no outro o pecado que elas mesmas praticam. E Charles Erdman, no seu comentário expositivo do livro de Romanos, ele diz: não é raro que os mais prontos e severos em julgar sejam os mais culpados, uma vez que geralmente observamos na vida dos outros as faltas que existem em nós mesmos. Vocês se lembram do exemplo de Davi quando é confrontado por Natã? Você conhece a história. Davi, ele cobiça a mulher do seu amigo, a mulher de Urias, toma para si, deita-se com aquela mulher, arquiteta um crime, arquiteta a morte do próprio amigo, do próprio Urias, quando, por fim, ele é confrontado por Natã, que lhe contam uma história dizendo: olha, veio um homem muito rico, de muitas posses, que tinha muitas ovelhas, mas tomou para si a ovelhinha, a única ovelhinha do seu amigo. Davi, na mesma hora, ele confronta o pecado daquele homem rico, ele julga aquele homem rico dizendo: é digno de morte. Quando o profeta Natã então diz: este homem é você. Observe que Davi estava pronto em julgar na vida do outro o pecado que ele mesmo cometia. Isto é moralismo, é condenar no outro o pecado que mesmo pratica. E é mais fácil ver no outro os pecados que nós mesmos praticamos. É mais fácil julgar os outros que a nós mesmos, abominar o pecado nos outros do que enfrentar a feiura dos nossos próprios pecados. Diz Timothy Keller que o problema do moralista é pensar que Deus abençoa e leva para o céu aqueles que tentam ter uma vida moralmente justa ou moralmente decente. E falando de trave
no olho. O ensinamento de Jesus Cristo, ele é muito profundo e pertinente para este momento. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 2. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque se você repara no cisco no olho do seu irmão e não se dá conta da viga, da trave que está no seu próprio olho, como você pode dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. E os moralistas, eles praticam justamente este pecado, tentando tirar um cisco que está no olho do irmão, enquanto nos seus próprios olhos temos uma viga, temos uma trave que impede de ver os próprios pecados. Lembrando que moralismo é condenar no outro o pecado que você mesmo pratica. E também, depois, ele apresenta o perigo do legalismo, a partir do verso 17, quando ele diz: ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, se está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestres de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Então você, que ensina os outros, não ensinará a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha na lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A incircuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua incircuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncisos ou circuncidados obedecem os preceitos da lei, não será eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. Romanos 2, 17 ao 27. Paulo critica os judeus que se orgulhavam da lei, mas a desobedecia. A verdadeira circuncisão, nós acabamos de ver no texto, não é apenas exterior, mas a circuncisão do coração, antecipando assim o ensinamento de que a salvação é pela fé e não por ritos exteriores, e confiar em tradições ou em rituais religiosos sem a transformação interior é inútil. E John MacArthur, no seu comentário expositivo da carta aos Romanos, ele traz uma compreensão clara de tudo isso que o apóstolo Paulo apresentou aqui. Ele diz: a maioria dos judeus dos dias de Paulo acreditava na ideia de que a realização de certas obras morais e religiosas produzidas pela justiça, especialmente, eles poderiam ganhar favor especial de Deus e da vida eterna. Portanto, mantendo a lei mosaica e as tradições dos rabinos, muitos ainda acreditavam que se eles falharam no esforço das obras, eles mesmos podem perder alguma recompensa terrena, mas ainda
estavam isentos de julgamento de Deus, simplesmente porque eram judeus, povo escolhido de Deus. Eles estavam firmemente convencidos de que Deus iria julgar e condenar os gentios pagãos por causa de sua idolatria e imoralidade, mas que nenhum judeu jamais experimentaria tal condenação. Eles gostavam de repetir, dizendo como Deus ama Israel sozinho de todas as nações, e Deus julgará os gentios com uma medida e os judeus com outra. Imagine alguém que todas as manhãs olha no espelho e vê sujeira no rosto. E em vez de lavar-se, ele toma uma máscara impecavelmente pintada, adornada, que cobre perfeitamente as suas imperfeições. Satisfeito com a sua aparência, ele sai pelas ruas apontando todos os que encontram, dizendo: como vocês estão sujos, vejam como eu estou limpo e sou correto. Mas por dentro, por baixo da máscara, a sujeira contínua, impregnada. Ele apenas a esconde atrás de uma fachada de justiça própria. Assim são os legalistas da carta aos Romanos. Muitos usam a máscara da religião, frequentam igrejas, citam a Bíblia e condenam pecados alheios, mas não permitem que Deus transforme o seu coração, o seu interior. Usar máscaras em vez de lavar o próprio rosto é moralismo. E como nós já vimos e compreendemos até aqui, Deus condenará tanto uns quanto outros, moralistas e legalistas. Romanos 2 nos lembra que Deus não se impressiona com aparências, ele julga as motivações e a obediência genuína. Que, em vez de apontar o dedo, olhemos para o espelho da palavra. Nós veremos isso a seguir e nos humilhamos diante daquele que em Cristo pode nos purificar tanto por dentro quanto por fora. Por fim, depois de apontar o pecado dos moralistas, como também o perigo dos legalistas, o apóstolo Paulo, neste interlúdio, ele nos faz um convite à prática cristã. Versos 13, 28 e 29. Ele diz: porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei é que serão declarados justos. Não é judeu quem o apenas é exteriormente, nem é circuncisão a quem é meramente exterior e física. Não, judeu é quem é interiormente, e circuncisão é o que é do coração, pelo Espírito, não pela lei escrita. Tal pessoa não recebe louvor dos homens, mas de Deus. E fazendo um paralelo com a carta de Tiago, e nós vemos claramente este convite também em Tiago, lá no capítulo 1, versículo 22 a seguir. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que vê no espelho, que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece de sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo
que fizer. Deus valoriza mais a obediência sincera do que a mera aparência de piedade. Portanto, apontar o pecado do outro, julgar o outro enquanto se praticam os mesmos pecados é hipocrisia, é moralismo. Condenar o outro e se achar isento da condenação de Deus porque pratica um rito religioso, porque é crente, porque faz parte de uma igreja, faz parte de uma denominação, porque tem uma carteirinha, isso é legalismo, e tanto um quanto o outro Deus condenará. Nós não somos cristãos porque fazemos parte de um rito religioso. Nós não somos cristãos porque fazemos parte da membresia de uma igreja. Nós somos cristãos porque praticamos aquilo que Cristo nos ensinou. Nós somos cristãos por causa que diante do mundo nós praticamos boas obras. Lembrando que as obras não salvam, como nós veremos nos nossos estudos a seguir, mas as obras são práticas daqueles que já foram alcançados pela graça, aqueles que já foram salvos em Cristo Jesus. Portanto, nós não podemos julgar os outros só porque nós praticamos boas obras, mas nós devemos fazê-lo conforme a orientação da palavra de Deus. O cristão não está isento do esforço por obras, 2 Coríntios 5:10, como também João 5:29. Os justos não serão julgados por causa das suas obras, mas de acordo com elas. As boas obras são para eles a evidência de pertencerem àquela classe de pessoas a quem, por causa de Cristo, a vida eterna é gratuitamente concedida, diz Hodge. Ninguém está isento do juízo de Deus, seja judeu ou gentil. Todos pecaram e precisam da salvação. Para os moralistas, falta a graça. Por sua vez, aos legalistas, falta a verdade. Nessa oportunidade, Deus está nos convocando a desfrutarmos de uma genuína vida cristã prática. Por isso, o tema do nosso encontro, graça e verdade, um chamado à prática cristã. Que Deus em Cristo nos conduza a vivermos de forma prática, a desfrutarmos de uma vida cristã prática, de amor e de graça, como nós aprendemos lá na nossa igreja constantemente, a desfrutarmos de uma vida de compaixão e graça em favor do outro. Na próxima aula, nós trabalharemos o tema um vírus chamado pecado, numa perspectiva mais teológica, a depravação total da raça humana. Tá bom? Eu quero orar por você neste momento, como nós fazemos todos os términos das nossas aulas. Eu quero abençoar a tua vida em Cristo Jesus. Pai, nós te louvamos mais uma vez por este encontro maravilhoso que nós tivemos aqui no Teolosofando, onde nós estamos desfrutando de todo este compêndio teológico, essa doutrina que, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo nos deixou. Sabemos que a tua palavra ela é inspirada, ela é inerrante e infalível, e ela é o nosso manual, a nossa regra de fé e prática. E nós colocamos a nossa vida diante do Senhor para vivermos de maneira prática, não como moralistas condenando o pecado,
que nós mesmos praticamos, ou como os legalistas judeus que se apoiavam na lei, que se apoiavam, ó Pai, nas declarações de Moisés, naquilo que eles receberam, mas não praticavam a lei, ao contrário, a desobedecer. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que através do Teu Espírito Santo nós possamos viver de maneira prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Que possamos olhar com os olhos da graça e amarmos aos nossos semelhantes, assim como o Senhor nos amou. Em nome de Jesus, nós abençoamos todos aqueles que têm nos acompanhado aqui no Teolosofando, aqueles que estão juntamente conosco, construindo, ó Pai, este edifício chamado teologia, este edifício do conhecimento da Tua palavra. Que estes ensinos possam alcançar nosso coração e possamos guardá-los para a glória do Teu nome. Continue conosco, pois somos dependentes do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Não se esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite, é o seu momento, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, pois toda semana nós temos um encontro marcado aqui no Teolosofando. Curta o vídeo dessa aula, comente, como também compartilhe nas suas redes sociais, no grupo da sua igreja, para os seus amigos. Diz para todo mundo que tem algo bom e significativo sendo construído aqui no Teolosofando. Eu aguardo você para o nosso próximo encontro, onde nós daremos sequência nos nossos estudos. Um grande abraço e até lá.